Ah, se eu soubesse de tudo isso que eu vou falar para você nesse vídeo, os principais erros com a ferramenta de ambientes do Revit e vários macetes também. Então assista até o final que eu tenho certeza que você já sofreu ou ainda vai sofrer com ambientes e tem dicas fenomenais que pode ocorrer ao longo dos teus projetos com Revit. Então acompanhe, deixa aqui embaixo também o comentário se você tem gostado desse tipo de conteúdo. Me siga aqui, se inscreva, né, no canal, ative o sininho para receber sempre notificações de tutoriais como esse. Um erro bem comum é você achar que deletou o ambiente, não deletou por completo, colocar um ambiente por cima, ele falar que está duplicado e causa uma confusão geral. Então fica aqui, ó. Você tem as suas paredes no térreo, eu tenho também uma tabela de ambientes aqui mostrando que não tem nenhum ambiente criado para esse projeto. E vamos simular, imagina que você vai lá, coloca o teu ambiente aqui no térreo, beleza? Depois você seleciona esse texto e dá um delete. Ele até dá um aviso para você, então leia os avisos. Ele está falando, olha, você deletou apenas o identificador de ambiente e não o ambiente como um todo. Então se você fez isso, você vai lá na tabela de ambientes, está lá o teu ambiente. Você volta aqui para a tua planta baixa e tenta colocar um ambiente novamente, ele vai falar que esse ambiente ele é redundante, vai te pedir para excluir, ou você até pode confirmar com OK. Então agora você tem dois ambientes no mesmo espaço. Então voltando para a tabela de ambientes, agora você tem duas linhas aqui. Vou selecionar as duas e vou excluir para a gente simular. Então você tem que ficar ligado. Ao colocar um ambiente, se você quer deletar ele como completo, seleciona aqui na onde forma esse X e deleta, que aí sim você estará deletando como um todo. Se você deletou apenas o identificador e quer voltar o identificador, você vai em arquitetura, identificar ambiente e você solta aqui o identificador de ambiente em cima do ambiente que já existe. Então é um erro muito comum que muitas pessoas cometem, vai deletando ou vai inserindo o ambiente sem ter uma noção. Use sempre essa questão de deletar por completo ou até mesmo a tabela de ambientes para você ver todos os ambientes que estão disponíveis. Porque se você inclusive seleciona aqui essa linha do ambiente e você vai lá em realçar no modelo, você consegue em outra vista ver qual ambiente é aquele da tabela em questão que você selecionou. Beleza? Essa é uma dica também sobre erros de... Um erro que pode ocorrer é você deslocar as tuas paredes positivamente. Imagina que você está aqui na tua planta baixa térrea e eu vou selecionar essas paredes todas aqui e vou vir aqui no deslocamento da base e deslocar 20 centímetros para cima, por exemplo. Quando eu vou agora na aba arquitetura, pego a opção de ambiente, tento colocar, ele fala que o ambiente não está incluso, porque você não tem nenhum delimitador de ambiente aqui para que você possa colocar. Então olhando lá para o 3D, acontece muito quando você tem o segundo pavimento e no segundo pavimento você desloca um pouquinho as paredes, às vezes para colocar teu piso aqui embaixo, então não é uma boa que você faça isso. Porque se você vir lá na planta baixa do segundo pavimento agora e tentar colocar o ambiente, você simplesmente não consegue. Se eu seleciono essas paredes e tiro esse deslocamento da base, vou deixar como 0 agora, o ambiente será colocado de forma efetiva. Então você tem que ficar ligado nessa questão do deslocamento da parede se não está ocorrendo problema por conta disso. Você precisa tomar cuidado com a questão da faixa da vista ao colocar um ambiente. Imagina que você vai lá, tem aqui as suas paredes, estou no térreo, clica na opção de ambiente e você pode colocar aqui o teu ambiente. Mas antes de colocar, olha para as propriedades. Vamos supor que aqui nas propriedades, ó, o nível está como térreo, tá beleza, o limite superior está como térreo também. Deslocamento do limite está a 2,50, significa que ele sai do 0 e vai até 2,50. Mas imagina que você coloque aqui o deslocamento do limite em 1 metro e dá um OK. Você vem aqui e solta o teu ambiente. Aí você fala, pô, cadê o ambiente? Você clica na lâmpada, ele não aparece em lugar nenhum. Por quê? Se você vir aqui na opção de faixa da vista, clicar em editar, o teu plano de corte está passando a 1,70 m. Se você colocou a 1 metro, não está sendo cortado, não está mostrando. Se eu mudar aqui para 0,99, por exemplo, 99 centímetros, você vai perceber que agora sim mostra o teu ambiente. Então fique ligado nessa questão da faixa da vista. Você tem que tomar cuidado se vai aparecer no teu plano de corte ou não. Então voltando lá para a faixa da vista, vou botar a 1,70. O que você faria para colocar o teu ambiente? Antes de colocar, você olha aqui para o lado e muda. Vou colocar, sei lá, o deslocamento do limite em 2 metros. Agora quando eu solto o ambiente, ele é colocado da forma correta. Então fique ligado se ele está compreendendo a tua faixa da vista ou não.
Um erro bem comum é você tentar colocar o ambiente, deixa eu simular, e você perceber que ele não preenche todo o espaço que você precisa. Olha aqui em cima, tá vendo? Ele não está indo até o final da minha parede. Vou até colocar linhas grossas. Você solta o ambiente, você vem aqui para selecionar ele está com as medidas erradas, inclusive fala, Thiago, não está chegando até o final da parede. O que pode estar ocorrendo, tá? Quando isso ocorrer, você vem aqui na lâmpada, clica na lâmpada no teu Revit e você vai olhar se tem alguma linha delimitando. O que é essa linha? Quando eu seleciono ela, olha aqui para o lado, é uma separação de ambiente. Então vou deletar ela, agora sim o meu ambiente já estaria correto. E por que isso pode ocorrer, Thiago? Porque você pode colocar sem querer uma linha de ambiente, pode estar no teu template, no seu projeto. Se você vai lá na aba de arquitetura, vem aqui em separador de ambiente e você coloca, por exemplo, uma linha nesse ponto, ele está separando esse ambiente, é um delimitador de ambiente. E muitas vezes na tua planta baixa está configurada para não mostrar esse tipo de elemento. Então você clica na lâmpada para observar tudo que está sendo mostrado e você pode visualizar se você tem algumas linhas de separador de ambiente sobrando no teu projeto. Então fique ligado e cuide com a questão dos separadores de ambiente. Uma situação que pode gerar alguma confusão é quando você tem esse tipo de detalhe aqui. Nessa parte de baixo será um ambiente, você tem uma escada aqui pequena, depois nesse segundo nível será um outro ambiente e não tem parede no meio. Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, você tem que saber que o ideal é você criar os níveis em si. Então, nesse exemplo eu tenho o nível térreo, que sai do zero, e tenho o nível primeiro, que está a 71 centímetros, que é justamente lá no final da minha escada, como vocês estão vendo aqui. Então imagine a seguinte situação, você tem esse elemento, aí você quer colocar os teus ambientes, um nessa parte e outro aqui. Você vai lá na tua planta baixa térreo primeiro, pega a ferramenta de ambiente e ao tentar colocar, ele vai colocar em tudo. Então o que você faz? No térreo, você clica em separador de ambiente, na parte de arquitetura, e vou separar aqui, ó. Eu não vou contar a escada. Clico de um ponto até o outro, não está mostrando por questões de configuração de visibilidade, já falei para vocês, mas agora eu consigo colocar esse ambiente aqui desse lado, ó. Vou chamar de ambiente 01. Agora eu vou lá para a planta baixa do primeiro pavimento, que aqui está, ó, primeiro. Faço o mesmo de separador de ambiente e vou separar nesse outro lado, já vocês vão entender o contexto. Pego a ferramenta para criar ambientes e consigo criar um outro ambiente aqui, que vai ser o ambiente 02. Certo? Olha como é que ficou. Se eu passo no corte, eu tenho aquele primeiro ambiente aqui. Poderia até aumentar o nível para me ter configurado da forma que eu preciso. Já expliquei isso no outro vídeo. E você teria isso aqui tudo separado, sem nenhum tipo de problema a mais. No 3D, você visualiza certinho. Usamos separador de ambientes. E a gente organizou mantendo aqui a questão da criação dos vários níveis, até mesmo para você ter vinculado os teus elementos da forma correta no contexto BIM. É isso para essa parte aqui também, você resolve facilmente dessa maneira. Olha essa situação, eu estou simulando aqui como se a gente tivesse um pé direito duplo. Tem um ambiente aqui que é só lá no primeiro nível, no térreo, e depois tem esse outro ambiente que ele é um pé direito duplo. Como é que a gente representa isso sem ter que criar dois ambientes? Um no térreo e um no primeiro pavimento. Então imagina aqui a planta baixa térreo, eu venho aqui, vou colocar, por exemplo, o ambiente aqui do lado e vou colocar esse ambiente da direita. Eu vou chamar esse da direita de duplo, certo? Como é que a gente poderia fazer? Para você entender perfeitamente, eu vou passar um corte aqui por dentro, que vai pegar esses dois ambientes. Vou entrar dentro desse corte, vou vir aqui na aba de visibilidade / sobreposição, tecla de atalho VG. Pegarei aqui em ambientes e vou marcar essas duas opções de preenchimento e referência e dou um OK. Que agora vai mostrar esses dois ambientes, tá vendo aqui, ó? Poderia ainda lá na aba arquitetura identificar ambiente, pego aqui um qualquer, vou colocar esse aqui que é o ambiente e esse que é o duplo. Se a gente deixa da forma que está, quando eu vou para o segundo pavimento e tento identificar o ambiente, ele não mostra. Se eu colocar um outro ambiente aqui, ele vai colocar. Olha como é que vai ficar lá no corte. Então agora eu tenho um ambiente aqui embaixo, chamado de duplo, e tem esse outro ambiente que eu não dei um nome para ele. Então vou deletar esse ambiente de cima e vamos fazer diferente. Você pode simplesmente selecionar o teu ambiente, seja pela planta baixa de térreo ou aqui pelo corte, e mudar o deslocamento do limite. Está 2,40 alguma coisa, eu vou colocar, por exemplo, 5 metros. Olha como que ele voa até lá em cima. Ou ainda puxar na setinha. Então estou trazendo até essa outra parte superior. Agora, se eu entrar na minha planta baixa do segundo pavimento e vir aqui e identificar ambiente,
eu consigo identificar aquele ambiente como duplo. Então tenho um ambiente só para essa situação e um outro ambiente aqui para o lado. Então o que você usa? Você usa a questão de definir o limite superior. Não vou entrar em detalhes sobre como funciona cada um daqueles parâmetros, mas nada mais é do que até a altura que vai alcançar o limite desse teu ambiente. Então ele está saindo, ó, do térreo, que é o limite superior aqui, e qual o deslocamento? Se eu coloco aqui 4 metros, olha como é que ele vai descer. Vou colocar de repente 7 metros, olha como é que ele foi lá para cima. Então você consegue controlar, não precisa criar dois ambientes, porque não são dois ambientes. Você faz dessa forma aqui dentro do Revit. Uma queixa que eu recebo é na hora que você vai trabalhar com projetos de reformas, você pode ter alguma complicação. Então imagina a seguinte situação. Vou construir aqui um retângulo qualquer e farei uma parede aqui no meio. Vamos imaginar que tudo isso aqui sejam paredes existentes. Eu vou trabalhar com uma reforma. Então eu seleciono todas essas paredes. Na fase criada eu vou colocar como existente, certo? Primeiro ponto. Aí vamos supor que essa parede do meio eu quero marcar que ela será demolida. Então seleciono ela, a fase demolida dela vai ser na nova construção, na fase seguinte. Ela já vai sumir dessa vista aqui para mim. Então como é que eu trabalharia isso e o que é importante para você entender? Imagina que você abra, aqui eu estou usando o template Jedi do BIM, tá? Lá no meu Instagram tem ele gratuito, se você não tiver. Você vai no link da bio. E vou pegar aqui a aba de reformas e vou abrir essa opção aqui, ó, reforma projeto planta baixa terra. Deixa eu deletar esses avisos. E o que acontece? Aqui ele está mostrando tudo que existe, seja demolido, existente ou nova construção. Não vou explicar todos os detalhes, porque são muitos detalhes. Eu quero te falar sobre os possíveis erros que você pode estar verificando. Então vamos lá. Suponha a seguinte situação. Você está aqui e você quer colocar primeiro os ambientes das fases existentes e depois você quer colocar um ambiente final, da proposta final. Então o que você poderia fazer aqui? Você poderia, aqui nas propriedades da tua planta de piso, onde está em fase nova construção, eu vou mudar para a fase existente. Ficou tudo amarelo, porque todas as paredes são existentes, apesar dessa aqui ser demolida no futuro, mas eu estou mostrando só a parte existente. É como se eu quisesse mostrar o que existe atualmente antes de ser demolido. Nesse ponto, eu pego a opção de ambiente, e ao pegar o ambiente, ele já vem aqui marcado para mim, ó, a fase existente, porque ele pega a mesma fase da propriedade dessa vista. Então eu consigo colocar dois ambientes aqui. Fiquei lá com o ambiente 1 antigo, o ambiente 2 antigo. Se eu duplicar, por exemplo, essa vista, ou abrir aqui a reforma proposta final, na proposta final, o que acontece? Eu não tenho aqueles ambientes existentes. Isso aqui é a forma que vai ficar depois da reforma concluída. Aqui nesse ponto, se eu pego lá a opção de ambiente, eu consigo colocar um ambiente no ambiente total. Então agora eu tenho esse aqui, que seria o meu ambiente final. Poderia mudar o nome, de colocar final. E tenho esses outros dois ambientes, que são os ambientes existentes. Se eu abrir a tabela de ambientes, vamos ver como é que aparece para gente? Tabela de ambientes. Aqui eu só tenho um item, que é o item final. Porque nessa tabela, a fase dela está como nova construção. Se eu duplicar essa tabela, por exemplo, e colocar aqui a fase existente numa outra, eu já tenho aqueles outros dois ambientes, ó, que eu vou até chamar de 1 e 2 aqui, para a gente ver. Ó. Então, na forma proposta final, o ambiente final, e aqui no existente, eu tenho lá o ambiente 1 e o ambiente 2. Então, no mesmo espaço, você consegue criar 3 ambientes. 2 que são da situação existente e um ambiente da situação que é da proposta final. Então, de forma resumida, você precisa entender as configurações de fases e filtros de fase, mas você tem que tomar cuidado na hora de colocar o teu ambiente para você especificar e entender que ele pega a fase da planta que você está trabalhando atualmente, beleza?